Oi, povo do meu canal! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão joia? Deixa eu falar uma coisinha com vocês hoje, um assunto bem polêmicozinho pra nós mulheres, tá? E assim, se você discorda, só respeita ou põe aqui essa opinião. Eu gosto de debate, eu gosto de opinião, eu gosto que as pessoas falem, que elas se expressem. Eu gosto de pessoa que se expressa, porque quem se expressa não é falso. Quem não tem coragem de falar algumas coisas, assim, ignorem meu dedinho machucado. E se você é novo aqui no meu canal, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal. Gente, vocês têm noção que eu tô quase batendo 2.000 pessoas? E que há um ano atrás, quando eu comecei, eu não tinha ninguém? Obrigada. Obrigada a cada coração que tá aqui me seguindo no meu canal do YouTube. Já monetizou, Lindsay? Ainda não, mas eu vou. Tô vendo uns passinhos. Novo pra casa do pai dele, com ele, lá ver a avó. Ia tá na sala vendo o desenho. E eu tô aqui, tô cheia de espinha, tô de TPM. Então assim, aqui tava funcionando uma espinha ainda pouco. Cara, lotou minha cara de espinha esse mês. Lotou, vocês estão vendo? Lotou. Mas já some, tá? Nunca fui de ter espinha. Só que eu ainda sou uma jovem, tá? De 27 anos. E se você é novo aqui, se inscreve no meu canal. E pra quem não me conhece, meu nome é Lindsay, eu tenho 27 anos e sou mãe de 2 meninos. Um de 7 meses, quase 8, e um de 5 anos, quase 6. E hoje eu vim falar pra vocês um tema bem chato, polêmico pra nós mulheres, que é: ter filho é fácil, fazer o filho viver, não. Por quê? Ter filho é muito fácil. Muito fácil. Quando eu já falei, né, aqui no meu canal, que quando eu engravidei do Noah, eu pensei em abortar. Pensei e fiquei por longos meses, né, até o 4º mês, pensando ainda em abortar. Não tenho vergonha de falar isso com vocês. O meu estado financeiro não era agradável, continua ainda sendo um pouco difícil, mas melhorou muita coisa da minha vida, graças ao bom Deus. Mas meu estado financeiro era muito complicado. Meu psicológico, assim, era bem detonado, porque eu tinha saído de um casamento que de muito tempo, né, que eu construí casa, que eu deixei casa para trás, que eu deixei uma família que eu tinha construído, porque assim, meu filho quando eu saí de casa tinha 3 anos. Então assim, 3 anos de memória do meu filho que eu arranquei dele, que eu tive que arrancar de mim e assim refazer novas memórias. Não é uma coisa impossível, mas é uma coisa dolorosa e que machuca muito. Então assim, eu fiquei muito machucada, muito machucada. Por mais que falem A e B, gente, olha, e falam, mas só eu sei o que aconteceu e a pessoa que estava comigo. E se eu sair da minha casa, né, do conforto do meu lar na época, foi porque eu sou mãe do meu filho. Porque eu fiz filho pra viver e não pra ver um pai infeliz, uma mãe infeliz. Eu não fui infeliz, tá? Eu amava meu casamento, eu amava minha vida. Mas aconteceram situações que eu tive que escolher ou minha saúde mental ou ficar em um lar onde eu não era amada, onde eu não era respeitada, onde a pessoa que estava comigo estava se lixando. Essa é a resposta. Assim, eu tô deixando isso aqui bem claro, porque as pessoas de fora, e eu sei que o pessoal de Tatiai me assiste, acha que eu errei, mas eu não errei. E assim, eu ando com a minha cabeça bem tranquila e consciência muito limpa referente a isso. Eu não errei, não sou uma menina vacilona, não sou de vacilar com ninguém. Inclusive, tô num relacionamento atual e assim, eu não tenho razões nenhuma pra desrespeitar ninguém. Sabe por quê? A lei do retorno, ela tá aqui. Então, assim, eu acredito muito nela. Então, a gente paga em vida muita coisa. E a língua, sabe, ela também tá aí. Eu sempre falei que eu queria ter outro filho quando meu filho tivesse 5 anos. E eu tive outro filho quando meu filho tá com 5 anos ainda, né? Eu me lembro até falando até hoje, conversando com minha meia-sogra, eu falando pra ela, né, que eu queria ser mãe de 2 meninos e eu queria ter outro filho até, pelo menos até o Ian ter 5 anos. Foi o que aconteceu? Foi do jeito que eu esperei que fosse acontecer? Óbvio que não, gente. Por isso que quando eu engravidei de novo, surtei. Sempre tive a ideia de ter um filho de cada pai, uma parada que era na minha cabeça muito assustadora. Falei, cara, não posso me submeter a uma parada dessa. Porque na minha criação, né, minha mãe teve filhos, né, separado, meu pai teve filho também de outra mulher. Então, assim, eu vi a cabeça dos meus pais e aquilo não era uma parada que eu queria ter pros meus filhos. Mas vai tudo da forma que a gente educa, da forma que a gente cria, da forma que a gente mostra pro filho o grau do que é, né? Então, assim, hoje em dia minha cabeça é um pouco mais aberta,
Mas eu ainda aconselho vocês, né, que eu sou pró-família, eu não aconselho ninguém a sair de um casamento porque, ai, não tá dando certo. Meu, senta e conversa. Senta e conversa. Mas não erra. Se você agora tá querendo zoar alguém, tá afim de alguém, separa, realmente separa. Porque os filhos gente, os filhos ele é o que mais sofre. Parece que não, mas é o que mais sofre, tá? Ah, mas eu amava meu marido, eu amava minha esposa. Meu, o teu filho sofre. E o teu filho sofre você sendo uma mãe infeliz e você sendo um pai infeliz. E os dois infelizes na mesma casa é pior ainda, porque isso reflete no filho. Então por isso que eu falo, ter filho é muito fácil. Gente, sair parindo, sair engravidando. A gravidez é uma coisa linda, o bebê mexendo na sua barriga é lindo. Meu, põe a mão na consciência, porque antes de você ter um filho, você tem que estar preparada financeiramente, emocionalmente e ter uma segurança para isso. E muitas das vezes ninguém tem, principalmente o psicológico saudável. Eu sei porque eu conheço pessoas que não têm um psicológico saudável. E é assustador. Juro, é assustador. Então, assim, existem punições ainda, infelizmente, que as pessoas põem na cabeça que vão fazer a criança ser um ser humano melhor. Não vai. Não vai. A base da educação é diálogo. E eu escuto muito, até da minha mãe às vezes. Ah, se bater, se adiantasse. Não adianta. Se conversar também adiantasse, não adianta também. Depois que a criança tem 10 anos, quer conversar com ela, você nunca na vida educou ela. Com 10 anos você quer educar. A educação e a conversa funcionam dentro de casa desde o nascimento. Desde o subconsciente que a criança está entendendo, já tem que existir a conversa. Aqui em casa eu nunca bati nenhum dos meus 2 filhos, né? Nunca precisei bater no Ian. Às vezes eu falo com ele, ele me responde. Eu falo mais firme com ele, sou mais incisiva e ele me respeita. Muitas vezes é claro que eu peço arrego pro pai dele. Falo, ó, pai do Ian, aconteceu X situação, conversa com ele. E o pai dele conversa. E às vezes tem coisa que ele faz comigo que ele nem faz com o pai dele. Que é uma coisa natural de filho, fazer graça com a mãe às vezes, ou ser mais manhoso com a mãe. O meu filho, pelo menos eu chego, ele se transforma, ele é super manhoso, super carente. É normal, mas tudo tem um limite, um porquê. Mas eu nunca precisei bater no meu filho. Nunca precisei. Já ficou de castigo, já ficou sentado no sofá de castigo. Não sou uma mãe que briga. Ultimamente eu tenho pegado mais no pé dele referente a escova dente, só vai fazer isso pra escova dente. Cara, coisa que assim, muita mãe não faz, muito pai não faz. Pega e senta a mão mesmo na criança e muita coisa não precisa. Criança é arteira, criança faz bagunça, criança rabisca a parede, mas você não vai fazer base de educação, cara, batendo. Ah, mas eu vou dar uns tapinhas. Cara, tudo bem, mas não judia. Não judia. Eu tenho um parente que bate naquelas crianças de segunda a sexta, que eu fico, meu Deus. Tipo assim, protege a cabeça, o psicológico dessas crianças. Porque assim, o corpo, eu já sei que Deus tá cuidando. Porque assim, não quebrou porque Deus é bom. Mas o que me preocupa no futuro é o psicológico. Tá? Gente, eu apanhei quando eu era criança. Eu apanhei não foi pouco, não. Eu apanhei pra caramba. Não sou uma pessoa frustrada por isso. Mas eu. O laço, né, que eu deveria ter com a minha família, eu gostaria que fosse um pouco mais firme. E eu não sou. Eu sou muito mais desligada. Tanto que eu sou. Eu sou a que vive longe, na verdade. Eu tô ali pra que precisar, mas eu fico na minha. Eu, tipo assim, tem coisas que eu trouxe de mim que, por eu ter apanhado, por eu ter visto, por eu ter vivido, mexe comigo. Tem imagem, esses dias eu vi uma imagem de uma menina, uma mulher que se enforcou na frente de uma criança de 3 anos. A mãe se matou na frente da criança. Não sei se a mulher achou que não fosse morrer. Não sei se ela achou que alguém fosse chegar naquele momento, mas não chegou. E aquilo me deu, cara, quando eu vi aquele vídeo, foi coisa assim. Gente, eu não quis nem ter aberto. Se eu soubesse que era aquilo, eu não tinha aberto aquele vídeo. Eu abri porque eu tô num grupo de notícias, chegou lá e eu abri e foi coisa de 3 segundos. A mulher morreu e eu ouvi a filha dela chorando atrás. E aquilo me despertou uma ansiedade, aquilo me deu um gatilho tão ruim, uma sensação tão triste dentro de mim que eu chorei no escritório. Porque eu já vivi isso. E assim, não é porque eu sou um ser humano hoje em dia
teoricamente boa de caráter, né? Porque eu evito fazer coisa errada. Evito, já menti, já fiz coisa errada, já falei que ia pra um lugar e fui pra outro, quando eu era mais nova. Mas em relação à vida, no geral, eu tento ser honesta, digna e trabalhadora, principalmente. Dona do meu dinheiro. Tento, mas não sobra. O dinheiro tem umas contas que aparecem, gente. Não aguento mais. Tem alguém me enganando, me dando um remédio pra dormir, meu corpo vai lá e faz a conta e eu tenho que pagar depois, porque meu dinheiro não tá sobrando. Brincadeiras à parte, mas é sério. Aqui eu dei um gatilho de ansiedade em mim porque eu já vivi isso. Eu vejo uma mãe batendo na criança, arregaçando aquela criança, batendo, judiando, e aquilo também me dá gatilho de ansiedade. Porque eu já apanhei também. E eu, como criança, sabia como era ruim. Eu entendia, hoje em dia eu tenho conhecimento. Meus pais estavam me educando da forma que eles foram, que eles aprenderam, da melhor forma que eles podiam. Mas não é, nem sempre a melhor forma pra eles é o correto. Nem sempre é. Então, assim, o controle emocional, gente, pra ter um filho hoje em dia, tem que estar muito além. E a pessoa tem que ter uma mente muito aberta pra isso. E eu convivo, né, com várias pessoas no meu dia a dia, que tem uns que entendem, e tem outros que não estão nem aí. E né, e assim, o que eles pensam que é o que é certo, o que é correto. Só que a gente tá vivendo no século XXI. E é um século de que, se você não trabalha, você não come. Se você não trabalha, você não vive bem. Você não sobrevive bem. Porque a gente que trabalha sobrevive. Pra ter uma vida boa. Pra eu poder dar um passeio com meu filho, se eu não trabalhar, eu não tenho condições pra fornecer isso pra ele. Se eu não trabalhar, eu não consigo fornecer um teto pro meu filho. Porque eu moro de aluguel. E eu tô vendo muitos casos das pessoas acomodadas a R$1.000, a R$900, a R$500. E não buscam melhorar a vida. E assim, pessoas com 1, 2, 4, 5 filhos. A pessoa que tem mais de um filho. A pessoa que tem um filho. Na verdade, vamos começar do zero. A pessoa que é solteira, se ela não quer fazer nada, problema particular dele, dela, problema. Agora, a partir do momento que você gerou uma criança, que você pôs no mundo e que você falou é meu, cara, dá o sangue pra fazer essa criança ter uma vida boa e digna, pra ela olhar lá pra trás e falar, cara, meus pais fizeram de tudo que podiam pra eu ter a melhor vida. Por quê? Porque eu gostaria muito de ter estudado uma escola particular, gostaria, mas meu pai e minha mãe fizeram de um tudo. Nunca vi os meus pais sem trabalharem, sem buscar, sabe? Eu acho que assim, o estresse todos que eles batiam, eles gritavam, punha de castigo, mas eu acredito muito que a grande parte do estresse era por ver os filhos tendo fome, querendo comer as coisas e às vezes não ter, e assim, não souberam manifestar aquele sentimento de angústia mesmo, sabe? E aí, às vezes, com um pavio curto, a gente fazendo arte, eles descontavam na agressão. E eu vejo muito isso, porque quando as contas vão chegando, né, eu aqui em casa, todo dia, depois do dia 30, assim, depois do dia 25, eu começo a ficar um pouquinho mais estressada, porque assim, eu sei que tá chegando o dia de pagar aluguel, pagar luz, pagar a internet, fazer compra. E assim, o medo meu do dinheiro não dar pra tudo isso, e graças a Deus sempre deu, é muito grande. Mas é claro que Deus é sempre bom, justo. E tem meus pais, minha mãe, né, que hoje em dia ela não tá trabalhando, mas sempre que ela pode, ela me ajuda de alguma forma. Eu também ajudo ela muito, de muitas formas, assim, ela sabe o que eu tô falando. E é uma ajudando a outra, então tem a minha irmã, sempre uma ajudando a outra. Cara, mas muita coisa já melhorou. Muita coisa já melhorou. E assim, eu tô falando uma pessoa que eu moro sozinha com meus 2 filhos. Não é fácil. Mas em momento nenhum nessa vida eu falei, cara, vou ficar à toa, vou correr atrás de um benefício, de uma cesta básica e tirando da boca de quem realmente precisa. É um assunto muito delicado. Mas se você é pai, se você é mãe, não ache que ter filhos é só ter e pôr no mundo e dar um arroz e feijão básico e falar que ama, porque, meu, se você pode fazer mais. Eu acho que é o maior orgulho de um filho, é poder olhar pro pai ou pra mãe e falar, cara, obrigado, vocês conseguiram me dar uma boa educação, um bom caráter, uma dignidade, uma boa memória da infância, porque se tem uma coisa mais rica que a gente carrega dentro da gente, são as memórias de quando nós éramos crianças. As minhas memórias da infância, cara,
grande parte são com meus irmãos, né? O Vivaldi, o Benjamin, o Áquilas, com a minha irmã Bruna também, que ano a ano eu ia lá. Mas, cara, são memórias ricas que, assim, que me fazem ser uma boa pessoa. Que me fazem querer ser uma pessoa muito boa e uma mãe muito legal para meus filhos, muito presente. Mas eu busco sim, todos os dias, acordar de manhã e falar, cara, eu vou virar a chave da minha vida. Eu vou dar uma casa pro meu filho. Eu vou garantir um conforto pro meu filho. Eu não quero ser rica, eu quero ter um conforto. E eu juro que eu tô buscando isso. E agradecer sempre a Deus. Eu tenho muita fé que isso vai dar certo pra mim, sabe? Fico muito triste de quem acredita que não. Tipo, não em mim, porque eu acredito em mim, mas que não acredita no potencial do próximo. A gente tem que ser incisivo, a gente tem que ter postura, a gente tem que saber falar não, a gente tem que saber ficar quieto, a gente tem que saber em quem confia, em quem conta as coisas. Muita doideira. Ter filho, hoje em dia no mundo, não tá fácil. Então, pelo amor de Deus, põe a mão na consciência. Se você tem, busca garantir pro seu filho que você consiga dar uma dignidade pra ele. Se você tem saúde pra isso, se você é novo, principalmente novo, meu, vai atrás. Não se acomoda. Busca o melhor. A gente tá numa era difícil. A gente não tá de brincadeira. As coisas não tão fáceis. Busca o melhor. Garante pro seu filho, né? O que você... Não tô falando que você não teve, porque às vezes o que você não teve não é o que você precisava. Mas não garante só o básico. Porque eu já passei vontade. Junto com meus irmãos. Com o Vivaldi e o Áquilas. Aquilo era muito pequeno ainda. Benjamin não passou. Mas o Vivaldi se lembra melhor que eu. E eu sei o que é a barriga doer de fome. Eu sei o que é a barriga doer de fome. Então, assim, graças a Deus, o meu filho não sabe o que é a barriga doer de fome. Mesmo depois que eu fui morar sozinha. Por muito pouco ele não soube. Graças a Deus ele não precisou saber. Mas a vida não é brincadeira. E eu não tô falando isso aqui pra vocês terem pena, não. Porque tem muita gente que passou muita coisa pior do que eu. E, cara, é muito mais grato à vida do que eu. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só que, assim, eu sei o que é. Não deixe os seus filhos saberem o que é isso. Porque é ruim. E é triste. E dói. Eu não acho que isso veio pra me machucar. Eu acho que veio pra fortalecer. Mas eu era uma criança. E nenhuma criança no mundo merece. Nenhuma criança no mundo merece. Um beijo. Se cuidem.